Oi, oi, tudo bom? Professora Emanuele aqui. Vamos para a nossa segunda videoaula dos alunos prosa. Chegou o tão esperado vídeo sobre desenvolvimento. Espero que vocês façam proveito desse vídeo, espero que vocês compreendam bastante ele, tá? Quero mandar um recado para vocês, falando que não vai ser de primeira que você vai pegar o esquema de como se faz um desenvolvimento, tá? Que é só uma prévia, a gente tem que praticar, errar, pra gente aprender a fazer direitinho essa parte do texto. Eu acho que é a parte do texto que mais dá trabalho, porque ela é mais longa, né? E é onde tá os argumentos de vocês. Então a gente tem que ter paciência e, claro, tirar as nossas dúvidas com os professores, mandar a redação para correção e sempre aperfeiçoar. Beleza, gente? Vamos começar? Olha só, na aula passada a gente aprendeu a fazer a nossa introdução. Tá tudo bem até aí? Tudo bem com a introdução? As introduções que eu vi, que vocês me mandaram, que vocês mandaram pro e-mail, eu dei uma olhada e parece que vocês já estão bem feras, assim. Pegou muito bem, né, a aula passada. Graças a Deus, estou muito feliz por isso. Beleza? E agora a gente vai continuar no mesmo pique para o desenvolvimento. Só dando uma revisada com vocês, a nossa introdução ela é composta por três etapas. Apresentação geral do tema, contextualização e problematização no Brasil e a nossa frase de tese, tá bom? O nosso desenvolvimento, ele vem logo abaixo da introdução. Você faz um parágrafo de introdução, fecha o seu parágrafo, pula, né, para a linha de baixo e abre o espaço para o nosso desenvolvimento, tá? Isso aqui que eu vou falar vem logo depois da nossa frase de tese. Não na mesma linha, da linha de baixo tem que abrir parágrafo. Beleza? Vamos lá. Desenvolvimento, uma prévia. Aqui eu coloquei para vocês o que eu espero que tenha no desenvolvimento de vocês, tá? Vou dar um aparato geral do que eu quero de vocês, igual eu fiz no vídeo passado. E depois eu passo aquele nosso esqueminha, né, de etapas do desenvolvimento que segue, né, esse cronograma de etapas, assim como a nossa introdução e assim como nossa conclusão vai seguir também, tá? Sempre em etapas, muito mais fácil, muito mais didático pra gente. Vamos lá, vamos entender o básico pra gente fazer o nosso desenvolvimento, tá? Desenvolvimento, separe de 7 a 8 linhas para cada parágrafo e faça 2 parágrafos de desenvolvimento. Então vamos lá. O nosso texto dissertativo argumentativo, ele tem 4 parágrafos. Meu dedo já está sujo de pincel. 4 parágrafos. Um de introdução, 2 de desenvolvimento e o quarto, né, que é um só, da conclusão da nossa proposta de intervenção. Tudo bem? Então você já fez a introdução e agora vai para o desenvolvimento, que eu quero 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas esses 2 parágrafos, galera, cada um tem que ter de 7 a 8 linhas. Faça de 7 a 8 linhas no seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, faça de 7 a 8 linhas no seu segundo parágrafo de desenvolvimento, tá? Pensem e lembrem muito bem do equilíbrio de linhas, né? Sua introdução não pode estar, por exemplo, com 15 linhas e seu desenvolvimento com 7 linhas, né? Cada parágrafo aí vai para mais ou menos 7 a 8 linhas para a gente ficar um texto mais organizado e visivelmente bonito. Então, separe de 7 a 8 linhas para cada parágrafo de desenvolvimento. Seu desenvolvimento todo vai ter 7 linhas? Seu desenvolvimento todo vai ter de 14 a 16 linhas, tá? 7 a 8 linhas é para cada parágrafo de desenvolvimento que você fizer. Isso aqui é muito importante. Faça 2 parágrafos de desenvolvimento. Emanuele, por que eu não posso fazer um parágrafo de desenvolvimento? Vamos lá. Se você fizer um parágrafo grande de desenvolvimento, né? Se eu fizer um parágrafo de 16 linhas, você vai embolar as suas ideias, né? A gente vai fazer uma separação dos elementos
do desenvolvimento, e aí dois fatores, né, que a gente coloca em cada parágrafo, dá uma organização legal. Se você fizer tudo num parágrafo só, vai ficar muito emboladinho, tá, o seu desenvolvimento, e eu não acho legal, né? Um parágrafo muito grande também não é um parágrafo muito proveitoso, porque há muitas ideias dentro daquele parágrafo, e tanto você quanto o corretor pode se confundir. Então, um parágrafo, não. Emanuele, eu posso fazer 3 parágrafos de desenvolvimento e totalizar o meu texto com 5 parágrafos? Galera, eu não recomendo. Por que que eu não recomendo? Porque você tem que cumprir as etapas do desenvolvimento para o seu desenvolvimento ficar legal. Se você fizer 3 parágrafos de desenvolvimento, serão 3 parágrafos pequenos, né? Porque você tem que dar conta das 8 linhas de introdução e mais ou menos 7, 8 linhas da conclusão também. Então, eu acho que o seu parágrafo de desenvolvimento não vai estar bem desenvolvido, não vai estar muito bem detalhado com 3 parágrafos, porque vão ter que ser 3 parágrafos curtos, e aí você não vai dar conta de colocar todas as etapas dentro daquele parágrafo curto, tá? Então, eu acho melhor 2 parágrafos de desenvolvimento. Eu vou te dar opções de parágrafo de desenvolvimento aqui, então você não vai ficar preso a uma estrutura só, você terá outras opções, beleza? Mas tenham isso em mente. 2 parágrafos de desenvolvimento é o ideal, de 7 a 8 linhas em cada parágrafo. Tudo bem até aí? Acho que sim, né? Isso aqui é muito importante, tá, alunos? Esquematize as causas e as consequências. Isso é muito, muito importante. Veja só, o tema que eu passei para vocês foi de trabalho infantil, certo? Você vai pegar o tema trabalho infantil, vai ler o texto motivador e vai colocar 2 causas do porquê o trabalho infantil acontece. E depois vai colocar 2 consequências do trabalho infantil para as vítimas, né? Que são crianças e adolescentes que não estão em fase de trabalho ou não têm o trabalho regularizado, beleza? Então a gente agora tem que pensar juntos. Vamos lá. Qual é uma das causas do trabalho infantil existir? Galera, que você vai debater dentro do seu desenvolvimento. Lembre-se que na sua frase de tese, você colocou assim, ó, portanto, é necessário analisar as causas e as consequências do problema. Então, vamos analisar quais são as causas do trabalho infantil. Por que que ele ocorre? Pensa aí. Eu vou dar a minha causa aqui, tá? Vou dar um esqueminha já pronto para vocês, para ajudá-los a fazer o desenvolvimento. Então, uma das causas, né, do trabalho infantil é a pobreza barra desigualdade social. Vocês concordam comigo, galera, que o trabalho infantil existe porque, infelizmente, muitas famílias são de baixa renda, tá? Não estão desempregadas ou o trabalho, né, é mal remunerado e não dá conta, né, de sustentar toda a sua família, e por causa da pobreza, né, por causa dessa desigualdade social, infelizmente crianças têm de ir às ruas para poder trabalhar. Então, uma das causas do nosso trabalho infantil é a pobreza e a desigualdade social presente nas famílias, que fazem com que as crianças tenham que trabalhar nas ruas para poder ajudar no sustento de seus lares, beleza? Então, uma das causas, né, do trabalho infantil é essa. Qual é uma segunda causa do trabalho infantil ocorrer aqui no Brasil? Hein? Pensem aí. Ó, outra causa que eu posso colocar é, por exemplo, a falta de fiscalização, tá? Ó, a falta de fiscalização. Espero que vocês estejam acompanhando junto comigo e não esteja tão embolado assim. Mas vão copiando junto comigo, que eu acho que a gente consegue fazer direitinho, sem embolar o quadro. Mas enfim, a falta de fiscalização do governo faz com que crianças que já estão
em situação de trabalho, né, continue na situação de trabalho, tá? A gente vê crianças, por exemplo, vendendo bala nos sinais, pedindo dinheiro, balas nos ônibus também, né, vendendo pão de queijo, que é muito comum aqui no estado, e a gente não tem uma fiscalização que esteja atrás dessas crianças e orientando os pais mesmo, né, para que não coloque as crianças na rua, porque elas têm que estudar, a criança tem que brincar, e a criança, né, não pode estar ali naquela situação, ainda mais sozinha, totalmente vulnerável, tá? Então, essas foram as causas. Prestem atenção, todo tema que você pegar, faça esse esquema assim, tá? Pega causa e puxa duas setas, porque essa primeira causa a gente vai discutir no primeiro parágrafo de desenvolvimento e essa segunda causa a gente vai discutir no nosso segundo parágrafo de desenvolvimento, tá? Então, para que você não se esqueça, né? Você vai estar lá na prova do Enem, um pouco nervoso, que é super normal, e às vezes vocês podem esquecer daquilo que você adotou como causa, daquilo que você adotou como consequência. Então, faça esse esquema para que você não se perca dentro do seu texto ou que você não se esqueça, né, do esqueleto de redação que você propôs para você mesmo, tá bom? Isso aqui vai te ajudar muito. E aí agora a gente tem que falar o quê? Das consequências. Qual é a primeira consequência do trabalho infantil? Pensem aí na casa de vocês. Bom, a primeira consequência que eu vou colocar aqui é a fuga da escola, tá? Isso aqui não precisa ser no desenvolvimento 1 ou no desenvolvimento 2. Você vai montando seu texto, você pode... Enfim, você pode mudar, né? Você pode colocar essa consequência no desenvolvimento 2 ou no desenvolvimento 1, enfim. Fuga da escola, galera. As crianças às vezes trabalham nas ruas e elas não têm tempo de ir para a escola, ou você pode abordar também o mau desempenho escolar, porque se ela está na rua, né, trabalhando, ela não tem tempo de fazer o seu dever de casa, ela não tem tempo de estudar para as provas e acaba fuga da escola ou mau desempenho. Se você quiser abordar as duas coisas, tudo bem, tá? E uma segunda consequência, galera, do trabalho infantil. Eu vou colocar aqui a vulnerabilidade, tá? A criança está na rua, a criança está exposta à violência, exposta a assalto, expostas às pessoas mal intencionadas, tá? Então a criança, quando ela tem esse contato, né, com a rua o dia inteiro e não está protegida dentro da sua casa, ela fica muito vulnerável a toda violência social, tá? Então essa é a segunda consequência que eu abordei. Existem outras consequências? Com certeza. Você pode abordar também que a fuga da escola, por exemplo, faz com que o aluno, né, não frequente a escola e a vida segue, né, isso dentro de uma narrativa do texto dissertativo argumentativo, e isso se torna um ciclo vicioso, né, porque a criança não vai para a escola, aí ela cria, né, a sua família, continua com a pobreza e desigualdade social, e o filho dessa pessoa, enquanto criança, né, que já cresceu, vai para a rua trabalhar também. Então é um ciclo, né? Pode criar um ciclo que não tem fim, um ciclo do trabalho infantil, tá bom? Então aqui eu coloquei como consequência fuga da escola ou mau desempenho ou vulnerabilidade, né? Tá exposta aos perigos da rua, essas crianças que trabalham. Você pode colocar a perda da infância, né? Perda da infância que a criança, né? Ela tem que estudar, tem que brincar, tem que aprimorar suas relações sociais, tá? Isso aqui ela tudo perde, né? É uma consequência para ela que trabalha, beleza? Então, o esquema de causa e consequência tá aqui.
sempre faça esse esquema de causa e consequência, repito, então, pro seu texto dissertativo argumentativo, tá bom, gente? E não se esqueçam, isso é muito importante. Observação importante, saber o que é desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Isso aqui é uma nomenclatura que eu uso muito, tá? Isso aqui é uma nomenclatura minha, que às vezes quando eu falo vocês podem se confundir. Quando eu falo desenvolvimento 1, anotem isso aí, tá? Para vocês me acompanharem. Inclusive, eu até já falei isso aqui nessa aula e talvez vocês ficaram boiando. Desenvolvimento 1, quando eu digo desenvolvimento 1, eu quero dizer o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Segundo parágrafo do seu texto. Quando eu falo desenvolvimento 2, eu quero dizer que é o seu segundo parágrafo de desenvolvimento, terceiro parágrafo do seu texto, né? Porque vai ter a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Conseguindo compreender? Desenvolvimento 1, então, primeiro parágrafo de desenvolvimento, aquele que acontece depois da introdução. Desenvolvimento 2 é o seu segundo parágrafo de desenvolvimento, terceiro parágrafo do texto, aquele antes da conclusão. Tudo bem? Eu sempre vou falar, seu desenvolvimento 1 tem que ter isso, seu desenvolvimento 2 tem que ter isso. Então você já se localiza aí em qual parte do texto eu tô, beleza? Enfim, aborde áreas do conhecimento distintas no seu desenvolvimento 1 e no seu desenvolvimento 2. Galera, quando a gente pega o tema do texto, é colocado bem assim pra gente. De acordo com os textos motivadores e com seus conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação. Então, a gente tem que abordar duas áreas do conhecimento. Uma área do conhecimento sua, tá? Um filósofo que você saiba, né? Algum sociólogo que você quer citar, um filme que você queira citar, um livro que você queira citar. E uma área do conhecimento que você pegou lá no texto motivador, tá? Vamos, por exemplo, uma área do conhecimento sua, né? Alguma citação de Kant, de Marx, de John Locke, você coloca no desenvolvimento 1. Lá no desenvolvimento 2, então você tem que tirar um lá do texto motivador, lá da coletânea e colocar no seu texto. Vamos supor que lá no desenvolvimento 1, você pegou uma citação lá do texto motivador, um dado estatístico. Ora, então lá no desenvolvimento 2, no seu segundo parágrafo de desenvolvimento, você tem que abordar uma área do conhecimento sua, que você saiba, tá? Aquela citação de Marx, John Locke, Rousseau, enfim. Conseguiram entender isso? Bom, a parte prévia do desenvolvimento que eu quero de vocês é essa daqui. Eu vou colocar para vocês a possibilidade, tá? As possibilidades de esquematização do seu desenvolvimento. Beleza? Continue acompanhando. Oi galera, voltando, essa parte do vídeo é bem simples, tá? Eu vou mostrar para vocês a possibilidade de estrutura de texto, beleza? Veja só, lembra que a gente tem que fazer aquele esqueminha de causa, consequência, consequência? Pois é, aí vocês me perguntam, professora, como que eu organizo isso dentro do meu texto? Existem possibilidades, tá? Olha só. Desenvolvimento, modelos possíveis, isso é muito importante. O modelo 1 que eu quero apresentar para vocês, que dá certo, é o seguinte. Temos a introdução, show? Bonitinha. Temos a introdução. Aí, você vai passar para o desenvolvimento. No desenvolvimento 1, que a gente já sabe o que é o nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento, você pode abordar dentro daquele parágrafo uma causa que você colocou naquele esquema e uma consequência que você abordou naquele esquema. Show? Aí, no desenvolvimento de baixo, né, o desenvolvimento 2, seu segundo parágrafo de desenvolvimento, você aborda a outra causa que você colocou naquele esquema e a outra consequência que sobrou, tá? Então, o seu texto vai ficar esquematizado. Causa, consequência, né, no primeiro parágrafo de desenvolvimento e causa e consequência no seu segundo parágrafo de desenvolvimento. E aqui embaixo, a conclusão, fechou o texto, tá? O nosso modelo 2, né, o segundo modelo possível,
no desenvolvimento 1, você abordar as duas causas que você apontou naquele esquema, e no desenvolvimento 2, no seu segundo parágrafo de desenvolvimento, abordar as duas consequências, ou seja, um parágrafo só de causa e um parágrafo só de consequência, tá? E aqui em cima, o modelo 1, que você pode fazer também, se você preferir, é um parágrafo de causa e consequência e outro parágrafo de causa e consequência. Conseguiram compreender isso daí, galera? Se vocês tiverem dificuldades, me perguntem, tá? Professora, não entendi. Professora, você pode explicar de novo? E por aí vai. E esses são os dois esquemas de texto. Professora, qual você acha melhor? Olha, eu particularmente prefiro o modelo 1, porque eu acredito que os parágrafos fiquem mais, como eu posso dizer, equilibrados, tá? Eu, particularmente, mas isso aí sou eu, tá? Tem gente que prefere o modelo 2 e faz ele muito bem. Eu não consigo escrever muito, né? Desenvolver bem o parágrafo só de consequência. Aí o que acontece comigo? O meu parágrafo de causa fica muito longo e meu parágrafo de consequência fica bem pequenininho. E aí o meu texto não fica equilibrado, né? Não fica 7 ou 8 linhas em cada parágrafo do jeito que se pede, né? Do jeito que é legal de ficar. Mas escolha o seu modelo, você pode fazer os dois modelos, né? Ter as duas cartas na manga, caso você se sinta confortável de fazer o modelo 1 em um tema, ou o modelo 2, né? Em outros temas. Mas a questão quando a gente colocou, né, o esquema de trabalho infantil, aqui no primeiro parágrafo de desenvolvimento, nesse modelo 1, eu coloco, vamos supor, pobreza e desigualdade social como causa 1, e no mesmo parágrafo eu relato a consequência, sei lá, de vulnerabilidade, entendeu? E aqui no desenvolvimento 2, eu coloco a causa que eu coloquei fiscalização e a consequência que eu coloquei mau desempenho na escola, né, ou fuga da escola. Você se escolhe. E aqui, nesse modelo 2, eu discuto sobre a causa 1, né, que é pobreza e desigualdade social nossa, eu tô esquecida, gente. Pobreza e desigualdade social. E a outra causa que eu coloquei, falta de fiscalização. E no meu desenvolvimento 2, no meu segundo parágrafo de desenvolvimento, eu coloco fuga da escola e vulnerabilidade, tudo junto, tá? Só aborda as consequências. E aí, qual modelo de desenvolvimento você mais gostou? Pode escolher. Agora a gente vai passar por uma fase muito importante desse vídeo, que eu vou falar das etapas, olha só, né? O nosso esquema de etapa do desenvolvimento. Eu vou passar a etapa para vocês, né? A formulazinha bonitinha, e depois a gente vai discutindo essa fórmula, e aí nosso desenvolvimento vai tomando forma. Beleza, gente? Então, até daqui a pouco. Vai beber uma água, vai descansar, vai absorver isso daqui, e aí a gente passa para a próxima etapa do nosso texto. Bora lá, amiguinhos, vamos lá. Fórmulas e etapas do desenvolvimento. A fórmula que eu vou passar aqui, é importante eu mostrar para vocês, que é do modelo 1 de desenvolvimento, tá? Aquele modelo que eu passei para vocês de causa e consequência no parágrafo, causa e consequência no segundo parágrafo de desenvolvimento, bom? Ao decorrer do ano, eu vou mostrando para vocês, né, os outros formatos. Na prática, que podem tomar, né, a redação de vocês, dependendo do tema, enfim. Mas o basicão é isso mesmo. Vamos lá. A fórmula do desenvolvimento de vocês é tópico frasal no início, depois detalhamento do tópico frasal, área do conhecimento, mais a consequência, e a gente fecha o nosso desenvolvimento. Importante falar com vocês que lembra que todo o nosso parágrafo tem que ter no mínimo 3 períodos, no mínimo 3 frases. Então, é legal que você coloque cada etapa, né, do nosso desenvolvimento em uma frase. Então, ó, a etapa do tópico frasal vai ser uma frase. O detalhamento do tópico frasal vai ser a segunda frase do nosso parágrafo. A área do conhecimento, a terceira frase do nosso parágrafo. E a consequência
na quarta frase do nosso parágrafo, tá? É lógico que, por exemplo, o detalhamento do tópico frasal você pode fazer em 2 frases, em uma só, tá? Não é fechadinho 4 frases que você tem que colocar no seu desenvolvimento, tá? Mas pelo menos 4 ou 3 frases para cada parágrafo, beleza? Não se esqueçam disso, isso é muito importante, tá? Para avaliar a coesão do texto de vocês, tá? Vamos lá, essa é a nossa fórmula. Anotaram direitinho? Eu vou explicar a primeira etapa, vou explicar para vocês tópico frasal agora. Vamos lá. Primeira coisa, terminou a nossa introdução, ponto final, pula para a linha de baixo, abre o seu parágrafo e comece a escrever. Qual é a primeira coisa que você tem que escrever no seu desenvolvimento? Que você tem que começar o seu desenvolvimento? Você pode até dar uma olhadinha aí, ó, na apostila de vocês. É o seguinte, comece o desenvolvimento 1 com um desses conectivos, tá? A nossa primeira palavra do desenvolvimento tem que ser um conectivo, tá? Fechei a introdução. Portanto, é preciso analisar as causas e consequências desse problema a fim de solucionar este fato. Ponto. Linha de baixo, parágrafo. De fato, eu vou começar assim, tá? Porque é de fato, né? Eu tô continuando o meu texto, tá? Eu tô continuando aquilo que eu coloquei na minha introdução. Fechou a frase de tese lá na introdução, abre parágrafo na linha de baixo. Dessa maneira, comecei o meu desenvolvimento, tá? Você pode começar com, de fato, dessa maneira, em uma análise mais aprofundada, né? Porque lá na introdução você analisou o contexto geral do problema. Então agora no desenvolvimento, em uma análise mais aprofundada, e você começa o seu texto, tá? Então, abriu o parágrafo de desenvolvimento, taca logo um conectivo, tá? Você tem que começar o seu desenvolvimento com um conectivo e tem que ser um desses conectivos aqui. Na apostila de vocês tem uma listinha, tá? De conectivos que você pode usar no primeiro parágrafo de desenvolvimento lá no comecinho, beleza? Você pode usar esses conectivos e conectivos também que dão a ideia disso aqui, né? De fato, análogo a isso, né? Ou concomitantemente, em uma análise mais aprofundada, aprofundando a análise, tá? Não necessariamente esses conectivos. Pode usar esses? Pode, né? Tô dando só uma ideia. Mas se você achar um outro conectivo que tem a mesma ideia desse daqui, você pode iniciar também o seu desenvolvimento com ele. Depois que você coloca o seu conectivo, você tem que lançar o tópico frasal. Na mesma frase. Olha só, vamos para a primeira etapa do nosso desenvolvimento. O tópico frasal, essa palavra feia, essa palavra estranha, professor, o que é tópico frasal? Vamos lá. O tópico frasal é o resumo do seu parágrafo e aborde a causa. O tópico frasal, anote isso daí. O tópico frasal é uma frase pequena. O tópico frasal, essa frase do seu texto, tem que ocupar no máximo 1,5 linha, 2 linhas, tá? Não pode extrapolar disso. O tópico frasal é uma frase curtinha que contém a causa do seu problema. Lembra do esquema que você fez de causa e causa? Tá? No tópico frasal serve para você mostrar para o corretor o seguinte, ó, uma das causas desse problema é tal coisa, assim, simples e rasgado. Coloquei aqui, ó, o exemplo para vocês. Da nossa primeira frase do desenvolvimento, primeira etapa. Como é que eu começo o meu desenvolvimento? Assim, ó. Dessa maneira, né? Ó, começa o desenvolvimento 1 com desses conectivos, escolhi o dessa maneira. Dessa maneira, é possível apontar a pobreza e a desigualdade social como agravante dessa questão. Então, o tópico frasal, que é isso aqui, né? É uma frase simples, curta, que mostra ao corretor qual é a causa, qual é a primeira causa do seu problema. Tudo bem? Então, olha só, acho isso muito feio, vocês sabem disso. Mas essa estrutura aqui, deixa eu só pegar um pincel diferente. Essa estrutura aqui, você pode abordar em vários textos de vocês, tá? Você pode usar, ó, dessa maneira, ops,
Desculpa, vamos lá. Dessa maneira, é possível apontar X causa como agravante dessa questão, tá? Você pode falar, dessa maneira é possível apontar, em qualquer outro tema, a falta de auxílio dos pais e responsáveis como agravante dessa questão. Deixa eu ver mais o que. Caso você queira trocar a causa, né, colocar a causa de fiscalização, a falta de fiscalização lá no seu desenvolvimento 1. Dessa maneira, é possível apontar a falta de fiscalização como agravante dessa questão, tá? Então, esse tópico frasal, você pode utilizar essa estrutura e ir trocando de acordo com a causa que você colocou naquele seu esquema. Conseguiram compreender, galera, o que é tópico frasal e que esses conectivos têm que vir no começo do seu desenvolvimento? Vamos passar para a segunda etapa, que é detalhamento do tópico frasal. Então, esse é o tópico frasal. A nossa segunda etapa, a gente vai detalhar esse tópico frasal. Tudo bem? Galera, continuando então, eu acabei de explicar para vocês o que é tópico frasal, né? Que o tópico frasal é aquela frase curtinha no início do nosso parágrafo de desenvolvimento e que serve apenas para você falar qual é a primeira causa do problema, tá? Então, eu coloquei essas duas frases separadas aqui, mas esse trecho que eu vou ler para vocês, que é a nossa segunda etapa, vem logo depois desse ponto final, beleza? Isso aqui é o nosso desenvolvimento. Então, isso aqui é o tópico frasal e essa aqui é a nossa etapa 2, que é o detalhamento do tópico frasal. Olha só como é que isso acontece. Bom, falei aqui no começo do meu desenvolvimento, dessa maneira, né, que a gente tem que colocar aquele conectivo, é possível apontar a pobreza e a desigualdade social como agravante da questão. Motivo para o trabalho infantil acontecer, pobreza e desigualdade social. Beleza. Aí no detalhamento, você vai fazer o quê? Tá, você falou que a pobreza e desigualdade social faz a criança trabalhar, mas como? Por quê? O que acontece? Tá? Por que você citou pobreza e desigualdade social como um fator crucial para o trabalho infantil acontecer? Tá, me explica então. E aí você vai narrar, né? Você vai dissertar, falar sobre como a pobreza e desigualdade social, a face dela em relação ao problema. Né? Coloquei aqui o como e o porquê. Aí, olha só como é que eu coloquei a segunda etapa. Observação, galera. Eu fiz em duas frases, tá? É aquilo que eu disse. Não necessariamente precisa ter 4 frases, uma para cada etapa, tá? Você pode fazer mais frases, né? Senão isso aqui ia ficar muito longo, então eu dividi em 2. Enfim, vamos ler o nosso desenvolvimento. Dessa maneira, é possível apontar a pobreza e a desigualdade social como agravante da questão. Tópico frasal. Agora, detalhamento do tópico frasal. Isso ocorre, né? Uma vez que famílias com renda insuficiente para alimentar a todos precisam complementar seus lucros a fim de sobreviver. Com isso, não vêm alternativas senão expor seus filhos menores de idade ao trabalho, como vender balas ou artes nos semáforos pelo Brasil. Então, olha só, eu expliquei como que a pobreza e desigualdade social se torna contexto para o trabalho infantil, se torna, né, uma causa para o trabalho infantil acontecer, né? Olha, a pobreza é porque e desigualdade social é porque as pessoas, né, as famílias, elas não têm renda o suficiente para alimentar todo mundo da casa, né? E eles precisam, né, de um lucro, né, precisam de dinheiro a mais para poder sobreviver, para poder comer, né, pagar uma conta de luz, uma conta de água. Com isso, né, eles não veem outra alternativa senão colocar os filhos menores de idade, aí entra o trabalho infantil, né, para trabalhar. E aí eu exemplifiquei, né, os tipos de trabalho que eles desempenham, né, que é como vender balas ou artes, né, que é malabarismo nos semáforos pelo Brasil. Professora, eu não vou saber escrever isso. Isso está muito grande, isso está muito detalhado, isso está muito bonito. Gente, calma, é prática, tá? É prática.
sempre pensa, né, nisso aqui. Como, por quê, qual é a face disso, como isso ocorre, tá? E aí você vai explicando o seu tópico frasal, tudo bem? Não se esqueça que no final do texto, no final do vídeo tem desafio, tá? A gente com certeza vai escrever um desenvolvimento. Vamos passar para a próxima etapa? Vamos passar para a área do conhecimento, então? Bora lá! Bom, pessoal, agora a gente vai passar para a nossa etapa 3 e 4, tá? Eu coloquei as duas juntas porque deu para fazer, ficou bem curtinho, e aí para enxugar, né, para a videoaula não ficar muito longa, eu coloquei as duas juntas. Bom, vamos lá. A etapa 3, então, é um dado estatístico, né? É uma área do conhecimento, na verdade, que você vai utilizar. Eu optei por usar um dado estatístico da coletânea que está no texto 1 de vocês, tá? Consequentemente, né, no próximo vídeo eu vou falar que no desenvolvimento 2, você não pode usar uma área da coletânea, né? Aí você vai ter que usar... como, por exemplo, uma citação sua, já que você já usou a apostila, agora você tem que usar, né, no desenvolvimento 2, usar seus próprios conhecimentos, tá? E a etapa 4, coloquei a consequência. A consequência que eu coloquei aqui no desenvolvimento 1 foi a questão da vulnerabilidade, né, a exposição dos menores de idade a perigos, né? Vamos lá ver como é que ficou. Aqui eu coloquei o exemplo. E aqui, né, eu coloquei que anteriormente a essa frase aqui, a gente teve a etapa 2, tá? Que foi o detalhamento do nosso tópico frasal. Vamos ver como é que ficou. Para exemplificar sua dimensão, né, a dimensão, então, do trabalho infantil, a OIT, galera, olha só, pausa. Aqui eu dei um mau exemplo para vocês, tá? Mas, quando vocês forem escrever o texto de vocês, vocês vão ter que colocar. Para exemplificar sua dimensão, a Organização Internacional do Trabalho, aí entre parênteses a OIT, tá? Parei o vídeo aqui para falar isso com vocês porque é muitíssimo importante. Vocês não podem colocar direto a sigla, tá? Vocês têm que colocar o nome da organização, né, ou do instituto por extenso, e depois de colocar, aí você coloca a sigla entre parênteses, tá? Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, divulgou o número de 168 milhões de crianças trabalhadoras do mundo entre 5 e 17 anos. Essa informação eu tirei do texto motivador. Galera, presta atenção, sempre coloque a fonte da pesquisa. Você não pode colocar, por exemplo, né, para exemplificar sua dimensão, existem 168 milhões de crianças trabalhadoras no mundo. Esse dado não é seu, não foi você que constatou isso. Se você colocar como propriedade intelectual sua, isso é plágio, tá? E vai perder muito ponto da sua redação, fora que plágio é crime. Não vai nenhuma polícia na sua casa, mas é muito feio fazer isso, tá? Então, você sempre tem que colocar da onde, né? Qual instituto de pesquisa ou qual organização você tirou esse dado, ou site, ou revista, ou estudioso, e por aí vai. Bom, aqui coloquei, né, a minha etapa 3, o dado estatístico, e seguimos com a consequência para fechar o meu desenvolvimento 1. Como consequência, tá? Sempre muito importante sinalizar a sua consequência com um conectivo, né? Como consequência, consequentemente, como resultado desse entrave, como resultado dessa desavença, como resultado dessa problemática, né? Como resultado dessa causa. Vocês podem usar outros conectivos que sejam equivalentes, tá? Vamos lá, como consequência, a exposição desses indivíduos à criminalidade, violência e até mesmo a exploração e abuso sexual, tá? Então, aqui fechou a nossa etapa 3 e a nossa etapa
4 do desenvolvimento, e aí acabou o nosso desenvolvimento 1 e a gente passa para o desenvolvimento 2. O desenvolvimento 2, né, lógico, só na próxima semana, beleza? Espero que vocês tenham entendido. O próximo vídeo, né, a próxima fase aqui do nosso vídeo, agorinha mesmo, eu vou mostrar para vocês como fica um desenvolvimento inteiro dividido em 4 etapas. Vamos lá? Voltamos, né, com o nosso último quadro e aqui eu mostrei para vocês como seria todo o nosso desenvolvimento e aí eu dividi, né, as etapas em cores diferentes, tá? A etapa 1 está de preto, a etapa 2 está de azul, a etapa 3 de vermelho e a etapa 4 de laranja, tá? A etapa 1, então, é o nosso tópico frasal. Etapa 2, explicação do tópico frasal. Etapa 3, várias áreas do conhecimento. E etapa 4, a nossa consequência. Beleza? Bora ler, então. Etapa 1. Dessa maneira, é possível apontar a pobreza e a desigualdade social como agravante dessa questão. Isso ocorre, né, etapa 2 agora, uma vez que as famílias com renda insuficiente precisam complementar seus lucros a fim de sobrevivência. Com isso, não vem solução se não expor seus filhos menores de idade ao trabalho, como vender balas ou arte nos semáforos pelo Brasil, né? Etapa 3 agora, que é a vária área do conhecimento. Para exemplificar sua dimensão, a OIT, tá? Eu coloquei aqui a sigla reduzida para dar para caber aqui, tá? Mas no texto de vocês têm que colocar tudo, Organização Internacional do Trabalho, beleza? Entre parênteses, OIT. Divulgou o número de 168 milhões de crianças trabalhadoras no mundo entre 5 e 17 anos. Agora, etapa 4, a consequência. Como consequência, há a exposição desses indivíduos à criminalidade, violência e até mesmo à exploração e abuso sexual. Galera, esse é o nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento. A pergunta que eu tenho para vocês é: vocês entenderam quais são as etapas e o que o texto dissertativo quer que você coloque dentro do seu desenvolvimento 1? Tá tudo bem até aqui? Foi muito bem explicado essa aula? Olha só. O nosso desenvolvimento 2, ele tem algumas diferenças, tá? É o mesmo esqueminha, em tese, é o mesmo esquema, só tem algumas particularidades que a gente coloca para o desenvolvimento 2. Por isso, eu vou deixar o desenvolvimento 2 para a semana que vem, né? São 4 parágrafos, portanto, 4 semanas de aula diferente para a gente explicar, né, o grosso da estrutura do texto dissertativo e argumentativo. Então, esse é o desenvolvimento 1. Semana que vem temos o desenvolvimento 2, tá? Porque existe diferenças entre conectivos, diferença entre consequências, diferença, né, entre a vária área do conhecimento que você vai aplicar, beleza? E aí a gente deixa esse papo para depois, para também, né, não sobrecarregar muito o estudo de vocês. Tudo bem, gente? Bom, essa é a nossa segunda aula, né, nosso terceiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falem comigo, né, sobre o que vocês acharam, se vocês entenderam. E qualquer dúvida, estou à disposição. Beleza, gente? Beijo e até semana que vem. E aí, meus amores, beleza? Estamos aqui com um desafio, tá? Eu quero que você pega 3 temas da sua escolha, sempre 3 temas, e faz aquele esquema de causa e consequência com esses temas, tá? 2 causas e 2 consequências. Beijo, mandem por e-mail.